E eu queria dizer aos nossos companheiros da presença de todos, e vou passar a palavra ao Mário, que ele trouxe o assunto da Semana do Livro. Então eles vão se identificar e trazer a mensagem. Mário, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui fazendo parte da Semana do Livro, 72ª Semana do Livro Espírita. Fernando Palermo, nosso presidente do IDEFRAN, me convidou para fazer essa palestra aqui, fazer parte desse grupo, que ia apresentar os temas. E aí eu disse a ele, não, Fernando, eu não estou podendo. Ele falou, não, seu tema vai ser assim, ó, a postura do homem em tempos de regeneração. Eu falei, Fernando, eu não estou podendo. Ele falou, não, vai ser quinta-feira lá no Valentim. Fernando, eu não estou podendo. Ele virou as costas e foi embora. Então nós estamos aqui, né, democraticamente, trazendo para vocês a postura do homem em tempos de regeneração. Muito bem, regeneração. A gente ouve falar muito nessa palavra no meio espírita, não é? Então a nossa ideia aqui, ao tratar da postura do homem em tempos de regeneração, primeiramente a gente fazer uma introdução para que a gente possa compreender o que se trata essa regeneração, não é? Para que a gente possa compreender onde nós estamos, quem nós somos nesse processo, como está situado o nosso planeta e para onde que nós estamos indo, em que velocidade nós estamos indo. Então essa é a nossa proposta aqui nos próximos 50 minutos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Kardec nos traz o tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. Dentro desse tema, ele nos apresenta a classificação dos mundos. Ele faz uma ressalva de que essa classificação apresentada naquela obra não é uma classificação absoluta, que outros espíritos ou outros estudiosos podem dar outras classificações que não a dele, mas sim uma classificação didática, para que a gente possa situar cada um dos mundos e também fazer uma relação dos habitantes nesses mundos. Muito bem, ele nos traz então 5 tipos de mundos, 5 classes de mundos, sendo elas os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos ditosos ou celestes. Então são esses os 5 mundos que ele coloca. O planeta Terra, classificado como um planeta de expiação e provas. Então nós estamos bem no começo da jornada, né? Nós estamos perdendo só para o mundo imperfeito ali, para os mundos primitivos. Nós estamos ainda na segunda divisão ali. Quando nós falamos nos mundos primitivos, esses mundos, nos informa Kardec lá no Evangelho, esses mundos são os mundos que são destinados às primeiras encarnações dos espíritos humanos. Então nesse mundo ele é um mundo puramente material, ainda muito animalizado. Aqueles seres que ali habitam são seres em início de jornada humana, estão entregues às paixões e os instintos. Então é isso que impera nesse mundo primitivo. É um mundo materializado, soberanamente coordenado por paixões e instintos ali. Passamos para o mundo de expiação e provas, que é onde nós estamos situados. No mundo de expiação e provas ainda predomina a matéria, mas nós já temos alguns lampejos de espiritualidade. Nós convivemos nesses mundos com o bem e com o mal. O que define se o mundo está indo para o bem ou para o mal é o conjunto, é a maioria das classificações dos habitantes que estão nesse planeta de expiação e provas. Os vícios que nós encontramos ao analisar um planeta de expiação e provas é que vão demonstrar o grau de imperfeição que estão os indivíduos ali. As sensações, as paixões humanas são soberanas, então nós temos o egoísmo, a inveja, o ódio, o ciúme, isso tudo predominando nesse tipo de mundo. Quando partimos para um mundo de regeneração, os planetas de regeneração eles são planetas intermediários, que vão fazer a transição do mundo de expiação e provas para os mundos felizes. Então o planeta de regeneração, ele ainda é um planeta dominado pela matéria, então os que ali estão ainda estão sob o domínio da matéria, então portanto tem as sensações e os desejos pertinentes à matéria, porém eles já não carregam mais aqueles vícios oriundos daquelas paixões humanas. Então num planeta de regeneração você já não vê o orgulho, a inveja, o ódio, o rancor, a cobiça, essas coisas já não estão presentes no mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, as pessoas são mais propensas ao bem. No mundo de expiação e provas, as pessoas têm, nós estamos aqui,
tem a noção de Deus, mas não temos o entendimento. No mundo de regeneração, as pessoas já têm um melhor entendimento de Deus e já se esforçam por alcançá-lo. Então já caminham para o Criador. Então esse é, em linhas gerais, a classificação do planeta de regeneração. Os mundos felizes já estão ali, o bem já se sobrepõe ao mal nos mundos felizes, então nós já não temos mais o mal para conviver. Os espíritos que estão no planeta de regeneração, eles ainda têm provas, eles não têm mais expiação. Então, no planeta de expiação e provas, nós temos expiação e provas, como diz o nome. No planeta de regeneração, os espíritos ainda têm provas. Nos mundos felizes, os espíritos já não têm mais provas a seguir. Eles ainda não têm o conhecimento de tudo, o conhecimento absoluto. Então, alguns são mais propensos à área das ciências, outra área da moral, outra área do amor, mas eles não estão completos. Já nos mundos celestes ou mundos ditosos, é o local dos espíritos puros. Aqueles espíritos que passaram por todas as fases evolutivas e que já não têm mais que passar pela situação da encarnação humana. Então, é um mundo que está bastante distante aí de nós, mas esses espíritos já não têm mais expiação ou provas. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que é maravilhoso, que vai falar da progressão dos mundos. Então ele vai dizer que, assim como os habitantes dos mundos vão evoluindo e vão passando pelas suas etapas evolutivas, os mundos onde eles habitam também vão passando pelas suas evoluções. Então ele vai dizer para nós ali que os seres vivos progridem materialmente e moralmente. E quem acompanhar a aglomeração dos primeiros átomos que compõem um planeta e for seguindo a sua escala evolutiva nos degraus quase imperceptíveis de evolução, vai poder perceber a evolução dos homens que ali habitam, dos animais que são seus auxiliares, dos vegetais e do próprio mundo. Nessa proposta que Santo Agostinho nos passa, esse panorama que ele nos passa é muito interessante, porque ele faz um paralelo entre a evolução dos seres que ali estão e a evolução do mundo. E nós já vimos aqui as classificações dos mundos que Kardec nos traz. Se nós olharmos para o planeta Terra, que é um bom lugar, que é o nosso lugar para a gente poder observar, se nós voltarmos a 5 mil anos, 8 mil anos, 10 mil anos, nós vamos encontrar o planeta Terra como um planeta primitivo. E basta nós olharmos ali como era aquela população. Se voltarmos 20 mil, 30 mil, 50 mil anos, nós vamos ter ainda a situação de primitivismo mais inicial. O que nós enxergávamos ali? Seres extremamente materializados. Nós enxergávamos ali situações do planeta violentas, animais muito maiores, animais violentos, a situação da vida ali, da própria cadeia alimentar, trazida de uma maneira muito mais crua do que a gente vê nos dias de hoje, os homens mais animalizados, o próprio planeta com terremotos, com vulcões, com tempestades abissais. Então, à medida em que nós fomos evoluindo enquanto seres humanos, o próprio planeta vai se evoluindo, ele vai se transformando numa morada mais agradável, mais serena, mais pacífica. Então, hoje a gente já quase não vê essas situações de violência, seja dos animais, seja dos planetas. Muito bem, seguindo essa mesma linha, nós vamos agora para os espíritos. Em abril, na verdade, de 1857, dia 18, inclusive, fizemos 166 anos aqui de O Livro dos Espíritos, comemoramos na quinta-feira. Em 1867, Kardec propõe uma pequena ordem dos espíritos na primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois, em janeiro de 1867, na Revista Espírita, ele vai trazer a escala espírita. Também uma classificação didática que ele dá dos espíritos, mostrando cada situação evolutiva desses seres. Classifica os espíritos em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, que são da terceira ordem, os da segunda ordem são os bons espíritos e os da primeira ordem, os espíritos puros. Essas ordens, elas são classificadas depois lá em 10 classes e elas são como degraus. Então nós estamos na terceira ordem. Nós aqui, a maioria de nós, estamos na terceira ordem. Eu estou falando por mim, tá? Se alguém estiver na segunda, me desculpe. Daqui a pouquinho a gente vê se tem alguém da segunda aqui e vai levantar a mão, né? Os da terceira ordem estão trafegando num longo degrau
que vão evoluindo dentro deste degrau que ainda é a terceira ordem, passando por essas classes que ele vem denominando, até chegar na segunda ordem e vai caminhar longo degrau novamente, por várias encarnações, às vezes por centenas, milhares de encarnações, até poder passar para espírito da primeira ordem, espírito puro ali. O que acontece com os espíritos da terceira ordem? Quais são as características gerais desses espíritos? Primeiro, a predominância da matéria sobre o espírito. Essa é a primeira coisa que determina o espírito da primeira ordem. A propensão para o mal. E depois vem a ignorância, o egoísmo, o orgulho e todas as paixões que decorrem dessas três. Então isso aí, você já classifica um espírito que está enquadrado aí como um espírito da terceira ordem. Alguns deles não são maus, mas também não fazem o bem. Então estão ali naquela meiuca ali. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende completamente. Muito bem, esses são os da terceira ordem. Os da segunda ordem, que são os bons espíritos, eles já têm a espiritualidade acima da matéria. Ele é regido pelo espírito. O espírito predomina sobre a matéria. Ele tem desejo do bem. Ele não é movido mais por inveja, por ciúme, por ódio, por rancor, por qualquer dessas sensações. E ele faz o bem pelo bem. Então nós temos uma radiografia da segunda ordem e da terceira ordem. E aí a gente pode se classificar, né? Então se nós já tivermos livres aqui do ódio, do rancor, do ciúme, da inveja, da vaidade, se nós temos a espiritualidade predominando sobre a matéria em nossa vida, nós podemos nos classificar como da segunda ordem. Se não, nós estamos na terceirona. Tá? Então quem estiver na terceirona vem comigo. Eu estou longe ainda, estou no começo do degrau. Remando para ver se chega um pouquinho para frente. Então, depois nós temos os espíritos puros, que são os da primeira ordem. Esses já não têm influência nenhuma da matéria. A matéria já não tem influência sobre eles. Eles já passaram por todos os graus da evolução. Então isso é importante que a gente frise, que a gente pense sempre sobre isso. Quando você pensa no espírito puro, você tem que imaginar que ele foi criado simples e ignorante. Assim como todos nós, e que ele passou por essa jornada que a gente está passando. Então ele já foi um espírito inferior, ele já foi um espírito materializado e animalizado, que viveu num planeta primitivo, e ele passou depois para um planeta de expiação e provas, provavelmente passou por um mundo de regeneração, foi para um mundo feliz e hoje está num mundo ditoso ou celeste. Não tem mais influência da matéria sobre ele, é só o bem, ele já está totalmente depurado, ele não tem mais nenhuma situação que o impila, que o coloque para uma reencarnação em um mundo material. Ele não tem essa necessidade mais. E dificilmente esse espírito vai fazer algum tipo de encarnação no mundo material. Né? Nós temos notícia apenas de Jesus, que é um espírito puro que veio com uma missão muito específica encarnar no planeta Terra. Porque esses espíritos não têm mais a necessidade de uma reencarnação. Então fizemos aqui um paralelo dos mundos e um paralelo dos espíritos que habitam esses mundos. Entendemos que a evolução dos espíritos vai proporcionar a evolução dos mundos. Então é isso que acontece. Já entendemos quem somos, já entendemos onde estamos. Estamos em um planeta de expiação e provas e somos espíritos da terceira ordem. Caminhando, uns mais na frente, outros mais atrás, mas estamos caminhando dentro do degrau da terceira ordem, buscando a nossa evolução sempre. Quando a gente fala, uma pessoa que era boa e de repente cometeu um ato criminoso, terrível, ela retroagiu, então ela poderia ser um espírito da segunda ordem, ela retroagiu para a terceira. A doutrina espírita nos explica que não há retrogradação da alma. Nunca existe a condição de um espírito da segunda ordem retroagir para a terceira. O que acontece é que às vezes aquele espírito que cometeu aquele ato, ele estava na terceira ordem, que é a primeira ordem dos espíritos, ou a última, dependendo da forma como você quer olhar. Ele estava ali ainda, ele poderia se mostrar um degrau, um pouco à frente no degrau, mas ele trazia em si as más inclinações ainda. E por trazer essas más inclinações, ele teve uma oportunidade ou foi instigado a cometer um ato e aí ele cometeu. Então não há uma retrogradação aí. Ninguém dá o que não tem. Ele tinha aquela má inclinação nele, ele só deu vazão a ela. Então esse processo evolutivo, ele tem que ser feito no sentido de você eliminar a sua má inclinação. Não importa o que acontecer, seja uma oportunidade, seja uma provocação,
não importa o que acontecer, eu não tenho mais essa inclinação violenta em mim, por exemplo. Então, aconteça o que acontecer, a minha reação vai ser sempre sem a violência, porque eu não tenho mais isso. Se nós permitirmos, se nós olharmos em nós e entendermos em nós inclinações que levam à violência, isso significa que nós temos esta tendência em nós. E mesmo que agora a gente está segurando, se nós formos provocados ou tivermos a oportunidade, em algum momento a gente pode cair e pode retroceder no degrau, não na ordem. Tá certo? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter na nossa caminhada. Nós não estamos perfeitos. Quando a gente brinca aqui que todos estamos na terceira ordem, porque é só olhar para nós, quem não tem ciúme, quem não tem inveja, quem não tem raiva, quem não tem vaidade. Então, é muito difícil você encontrar no nosso mundo de expiação e provas pessoas dessa maneira. Pessoas desse jeito. Você vai encontrar um ou outro, que normalmente são missionários, que estão aqui encarnados, mas são muito raros. Nos meios dos 8 bilhões de pessoas que nós temos por aqui, nós vamos contar em 2 mãos aí esse tipo de espírito que está trabalhando entre nós. Então, onde que fica a transição? Se nós imaginamos aqui, da doutrina espírita, a gente imagina que, a gente ouve falar muito que nós estamos passando para um planeta de regeneração. E a gente fala, poxa, será que estamos mesmo? Como é que vai se dar isso? Não é? A gente fica esperando, às vezes se fala assim, não, é chegado os tempos, ou estão chegando os tempos. E a gente imagina e busca no nosso imaginário as profecias. Nós vamos lá em Nostradamus, em aquela turma de profetas antigos, e vamos tentar decifrar o que eles falaram. O que eles falaram? O que vai acontecer? Vai ter um cataclismo? Vai ter um dilúvio, um novo dilúvio? Vai ser uma bomba nuclear que vai destruir o planeta e vai recomeçar? O que vai acontecer com isso? Muitos vão em Chico Xavier e tentam buscar em Chico palavras que ele falava do processo de regeneração e buscam uma data limite. 22 de abril de 2050 e tanto vai acontecer a modificação do planeta para um planeta de regeneração. Não é isso que acontece. Não é assim que funciona. Se nós observarmos essas 2 situações que nós citamos na introdução da nossa fala, nós vamos ver que o processo não é e nem tem como ser um processo com um corte. Ou seja, nós começamos esse dia em expiação e provas, acontece alguma coisa, amanhã nós estamos num plano de regeneração. Isso não é possível, simplesmente porque nós levaremos séculos para poder passar para as outras ordens, para a segunda ordem. Até que nós possamos eliminar as nossas más inclinações, todas elas, não vai acontecer da noite para o dia. Não tem jeito. A transição, ela não vai ferir nenhuma lei natural. Ela não vai ferir a lei natural. O curso do progresso, como nos disse Santo Agostinho, ele é uma escalada em degraus que ele colocou lá, imperceptível, de geração a geração. Então, a cada geração que passa, existe um degrau que vai subindo, que vai escalando. Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, nós estamos caminhando para a regeneração. Mas você abre um jornal, você vai na internet, você procura, assiste um telejornal, você sai deprimido de lá porque só tem desgraça, né? É só tragédia. É um que atirou no outro, é outro que entrou na escola e matou um monte, enfim, a guerra de novo, ameaça de guerra nuclear. Então você fica desanimado. Só que se a gente for olhar na história da humanidade, você vai ver que o século XX foi o século mais pacífico da história da humanidade. E aí a gente fala assim, poxa vida, mas como pode ter sido o século mais pacífico, sendo que teve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, onde morreram quase 100 milhões de pessoas? Quando você pega essa régua e começa a voltar no tempo, você vai proporcionalizar o número de pessoas que existiam e as mortes violentas, você vai ver que eram muito maiores do que nós temos hoje. O que acontece hoje é que a divulgação das coisas ruins, ela é muito maior do que a divulgação das coisas boas. Você dificilmente consegue assistir um jornal e sair alegre depois de assistir esse jornal, porque você não vai ver lá um conjunto maior de notícias boas do que de notícias ruins. E isso tem muito a ver com o nosso estágio evolutivo, com os nossos instintos, com as nossas inclinações, com o que nós consumimos. Porque o jornal só está passando isso porque é isso que dá ibope.
Se ele colocasse essas notícias e no dia seguinte, a hora que ele ligasse lá o marcador do Ibope para ver quantas pessoas têm assistindo, tivesse caído para 0, ele ia parar e pensar, por que as pessoas não estão assistindo? E no outro dia a mesma coisa. Por que não estão assistindo? Está caindo o número de pessoas. E a hora que eles perceberem que não estão assistindo porque as pessoas estão se incomodando com o número de notícias ruins que eles estão colocando, eles começam a colocar coisas boas. Mas o que acontece é que quanto mais notícia ruim eles colocam, mais audiência eles têm. E isso diz muito sobre nós, diz muito sobre o nosso espírito, diz muito sobre a nossa condição interna. O que nós consumimos, o que nós buscamos, o que nos chama a atenção. Esse tipo de sentimentos são sentimentos muito característicos de um planeta de expiação e provas, muito característicos de espíritos da terceira ordem. Então, estamos evoluindo, a coisa está acontecendo. Não haverá um corte. O que haverá vai ser o fim do mundo moral e não o fim do mundo material. O que vai acontecer é que, geração após geração, o número de pessoas que vai se depurando vai ficando maior a cada momento, imperceptivelmente, até chegar num ponto onde nós vamos começar a inverter essa curva. Nós vamos começar a ter mais influência do lado do bem, dos nossos sentimentos, instintos melhores, benéficos, do que os nossos instintos que ainda nos levam por uma questão material. Nesse momento, o velho mundo vai começar a dar lugar, dar espaço para o novo mundo. Então, aqueles que buscam uma data, aqueles que buscam algum evento, um dilúvio, um vulcão, um furacão, um fogo, um grande incêndio que vai revolucionar o planeta Terra, eles vão ficar decepcionados, porque eles têm que olhar para os homens, nós temos que olhar para as pessoas. Quanto nós temos de pessoas que estão buscando o bem? Quanto nós temos de pessoas que estão trabalhando pelo bem? Quanto nós temos de pessoas que estão querendo ouvir o bem? Passar o bem para frente. Então começa por aí a primeira postura do homem no mundo de regeneração, para que a gente possa construir esse mundo de regeneração. E aí como vai se dar esse processo? Esse processo vai se dar de 3 maneiras. A primeira é essa que nós conversamos. Nós mesmos aqui, habitantes do planeta Terra, como nos disse Santo Agostinho, nós vamos, ao mudar o nosso comportamento, influenciar outras pessoas que também vão mudar o seu comportamento. E aí nós vamos caminhando lentamente no processo de modificação íntima de cada um de nós, buscando esta melhoria interna, a eliminação das nossas más paixões e o engrandecimento das nossas boas os nossos bons instintos, das nossas boas, elevadas atitudes e pensamentos. Nós teremos ainda, segundo nos conta Allan Kardec em Obras Póstumas, nós teremos ainda um reforço, que é o reforço emigratório. Nós teremos um conjunto de espíritos de alto escalão que já reencarnaram no planeta Terra, e que estão encarnando nesse momento no planeta Terra, e outros virão. São aqueles espíritos que vão balizar o futuro. Se nós olharmos para trás, nós já vamos ver um conjunto desses espíritos. Então nós vamos olhar para trás e ver Paulo de Tarso, nós vamos olhar para trás e ver Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São espíritos que vieram para nos auxiliar no processo. Muitas vezes, alguns desses espíritos, e não dá para classificar qual desses espíritos, ele já não tinha mais necessidade de vir para um planeta de expiação e provas. Ele já estava classificado para ficar num planeta de regeneração, ou até num planeta feliz, num mundo feliz. Ele não precisava mais sofrer provas e expiações. E ele recebe uma missão, ou se candidata para uma missão, e vem para nos ajudar. Então este é o auxílio que nos será dado nesse processo de modificação para um mundo de regeneração. Já vem acontecendo. Não adianta a gente imaginar, então está tudo bem, basta a gente ficar sentado aqui, tranquilos, que vai vir o pessoal para nos ajudar. Vem a cavalaria, né? Toca lá o trompetinho, vem a cavalaria para nos ajudar. Não é assim que vai acontecer. Nós temos que, em primeira instância, começar a nos modificar um a um, para que a gente possa, de dentro da sociedade para fora, influenciando uns aos outros, propiciar esse momento de regeneração, essa mudança. Com o auxílio desses espíritos, que vêm para acelerar o processo. É aquele que vem aqui e mostra, nossa,
Ele vem para empurrar a gente, porque você acha que você está fazendo bem, você acha que você está se modificando, a hora que você olha um espírito desse, você fala, caramba, eu estou andando devagar demais, eu preciso acelerar. Uma outra situação que vai acontecer, que vai facilitar o processo de regeneração, é o quê? Nós vimos lá atrás que o conjunto que define a classificação dos mundos é o extrato dos habitantes que ali estão. É o conjunto, é a maioria. Se nós temos um grupo de nós que está caminhando para esse processo de alteração, de mudança íntima, de reformulação de cada um para a reformulação do planeta, nós temos outro tanto de espíritos que estão endurecidos ainda e que não querem acompanhar esse processo. O que vai acontecer? À medida em que nós formos modificando o planeta e que o bem começar a sobrepor-se ao mal, nós teremos esses espíritos muito endurecidos que não querem em nenhum momento seguir esta rota da regeneração. Eles serão convidados democraticamente, assim como eu fui pelo Fernando, né, Fernando? Serão convidados democraticamente a imigrarem do planeta Terra. São as grandes migrações. E esses espíritos, eles irão para mundos primitivos, eles irão fazer suas encarnações em mundos primitivos. E nesses mundos primitivos, eles irão ali com dois objetivos. O primeiro objetivo é individual, são as conquistas do coração. Quando eles vão lá para poder fazer esse processo, através da dor, através do sofrimento, através da expiação, esse processo de burilamento do seu espírito. Não há como. Eu faço às vezes um raciocínio e penso, como seria isso, não é? Como seria isso? A gente vê em algumas obras exilados de capela, que se fala muito, não é? De pessoas que estavam na constelação de Cocheiro e foram trazidas através desse processo de imigração para a Terra, uma Terra ainda primitiva, 5.000 anos atrás. E eles aqui se mostravam num primeiro momento revoltados, sofrendo terrivelmente. E aí eu fico imaginando, como é que será que é isso? É simples a gente fazer uma analogia. Basta nós nos imaginarmos aqui no nosso conforto hoje, não é? Sendo levados para a selva amazônica e sendo colocados lá numa tribo ainda que não teve contato com a humanidade e deixados lá para sobreviver. Nós não vamos ter roupa, nós não vamos ter remédio, nós não vamos ter óculos e o pior de tudo, nós não vamos ter celular. Quando eu pensei a gente não vai ter celular, eu falei, não dá para aguentar. Não tem WhatsApp? Como, Fernando? Que jeito? Né? Como? Mas é isso. Então ele sai de um mundo que está migrando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração e cai num mundo primitivo. Ele está lá por essa questão individual que é a primeira, a conquista do coração. E ele tem outro objetivo, porque nada na natureza vai trabalhar com um processo punitivo individual, tudo tem um encadeamento. Então o que vai acontecer? Além dele ir lá para se burilar, para buscar as conquistas do seu coração, ele vai para ajudar aquela sociedade que lá está, ainda em processo primitivo, para que ela possa caminhar, nesse exemplo, caminhando para um mundo de expiação e provas, que é muito melhor do que um mundo primitivo. Então esse processo de imigração também vai acontecer no planeta Terra, provavelmente ele já está acontecendo, nós já devemos ter espíritos que estão desencarnando hoje nesse processo de endurecimento e que no plano espiritual não se compatibilizam mais com as energias sutis que estão se formando no nosso planeta, aos poucos, ele está ainda muito endurecido e por não ter a afinidade fluídica mais para poder continuar nessa orbe, ele vai ser conduzido para um planeta primitivo, onde ali sim, ele vai estar até acima daqueles que ainda estão materializados e animalizados, e ele vai cumprir com esse processo evolutivo novamente. Não há aí nenhuma punição, o que há aí são escolhas, ele fez essa escolha. Essa foi, na verdade, ele teve a opção de não fazer isso, de seguir em frente. Nós tivemos muitas oportunidades, o Cristo foi uma das maiores. O Cristo veio e nos trouxe o caminho, nos trouxe o mapa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe o mapa para nós, deixou pronto, nós não soubemos ler. Aí veio a doutrina espírita e desvendou o mapa para nós. Olha, esse é o nosso modelo e guia. E o que ele quis dizer foi isso aqui, está ali.
É só você pegar as obras básicas, começando do Livro dos Espíritos, passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, terminando no céu e inferno. Está tudo ali descrito, levantou o véu das palavras do Cristo e nos mostrou o caminho. E muitas vezes a gente não dá bola para esse caminho. Então nós vamos voltar para lá. Vamos voltar para os mundos primitivos e vamos começar de novo. Mas vamos desocupar o espaço para que o planeta possa continuar o seu processo. Para que aquelas pessoas que aqui estão possam continuar também os seus processos individuais evolutivos. E essas duas gerações vão convivendo entre si, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós já estamos convivendo com pessoas que já estão buscando a regeneração, e está num número alto hoje, e pessoas que ainda estão relutantes. São essas pessoas que fazem esse mal que a gente acaba vendo nos jornais. O que nós precisamos, que é outro ponto da nossa conduta, no mundo de regeneração, começar a não consumir mais o mal. Isso aqui é ruim, eu não preciso saber, eu vou tirar de lá, eu vou trocar por uma coisa boa. E às vezes você fala, não, mas eu tenho que ficar informado. Tudo bem, informe-se e deixe para lá. Posso ajudar? Posso. Não, não posso. Então eu não vou ficar disseminando. Por que nos interessa uma coisa que aconteceu na China? Um mal que aconteceu na China. O que vai nos ensinar o mal que aconteceu na China? Uma pessoa entrou num banco e assassinou a outra na China. Às vezes você lê uma, duas, três vezes, assiste um documentário, vê outro, discute em casa, discute em tal lugar, vai dormir com aquilo na cabeça. O que nós podemos fazer com uma coisa que aconteceu na China? Nada. Façamos uma oração por todas as pessoas que cometem o mal ou são vítimas do mal e vamos cuidar do bem. Vamos cuidar do bem. Vamos disseminar o bem. Vamos promover o bem. Hoje nós promovemos o mal. Nós precisamos promover o bem. É responsabilidade de cada um. Não é nada difícil de fazer. Ninguém está dizendo aqui para fazer alguma coisa extremamente complexa, não. É trocar. Se eu tenho que replicar uma notícia ruim, eu trocar por uma notícia boa. Olha o que estão fazendo naquele lugar. Olha como é bom, olha quantas pessoas estão ajudando. Tá certo? Nós temos aí essas condições para fazer tudo isso. Em agosto de 1867, na Revista Espírita, Kardec nos traz a história que foi publicada no Jornal de Bruxelas, falando de um homem que se chamava Jean Risac. Jean Risac trabalhava nas docas do rio Harley e ele um dia recebeu a sua quinzena. E ao receber a sua quinzena, ele recebeu a quinzena de um amigo. O cabo que fazia o pagamento disse a ele, olha, entregue essa quinzena para o seu amigo. Ele gastou o dinheiro, simplesmente foi, saiu por uma noitada e torrou o dinheiro dele e o dinheiro do amigo. Chegou no momento para entregar para o amigo, ele falou, agora eu estou enrascado, eu vou passar por um processo, vão me investigar, eu vou ser punido. Ele achou mais fácil eliminar o amigo, matar o amigo. Então ele jogou o amigo no rio. Quando o amigo tentou nadar para sair, ele pegou uma faca e deu 3 punhaladas no amigo. Matou esse amigo. 12 anos depois, o crime não havia sido descoberto. Ele vai e se entrega na polícia. E ele conta a sua história. Ele vai contar que depois dele ter cometido o assassinato, ele começou a ser assolado pelo remorso. Ele começou a se sentir mal. Algo começava a o acusar de dentro. E como se não bastasse, ele começou a ter a visão do amigo que ele havia assassinado. E isso era 24 horas por dia. A primeira coisa que ele fez foi mudar-se de emprego. Ele mudou de emprego, depois ele mudou de cidade, depois não conseguia encontrar nenhum tipo de sossego, de paz. O remorso o incomodava o tempo inteiro. O amigo aparecia toda hora para cobrar dele a atitude que ele tinha feito. Ele então se alista no exército colonial e ele vai para a Índia. E ele fica 2 anos na Índia. E ele vai dizer que nem a mudança do país lhe trouxe sossego e paz, tranquilidade. E assim que ele concluiu o período dele de engajamento, porque ele não podia sair do exército, naquele período, ele concluiu o período dele de engajamento, uma força irresistível faz com que ele volte e se entregue. E ele diz para o oficial que estava ouvindo a história, eu prefiro a morte ao sofrimento que eu estou passando. O oficial, então, ouvindo aquela história, remonta a história do sumiço inexplicável
da pessoa que trabalhava ali naquele local. Isso já mostra para nós um pouco de como era mais difícil a situação anteriormente. Hoje não é tão comum uma pessoa matar a outra por um motivo tão fútil. Naquela época era. Naquela época nós tínhamos duelo. Uma pessoa simplesmente tinha algum atrito com a outra, chamava ela para um duelo. E um matava o outro e estava tudo bem. Enterrava e passava a régua. Todo mundo andava armado. Né? Então não dá para imaginar que não houve evolução. Ela houve. Né? Houve a evolução. Mas o senhor Jean Rissac, então, se entrega. O juiz, então, vai fazer o julgamento. E no Jornal de Bruxelas, de agosto de 67, nós não ficamos sabendo depois o que aconteceu com o julgamento. Até porque não era importante para o tema. Kardec publica na Revista Espírita essa história e faz evocações dos espíritos na Sociedade Espírita de Paris para ouvir dos espíritos a respeito desse fato. O que aconteceu? Né? Como funciona essa história do remorso? E aí ele publica também na revista 3 comunicações explicando o que aconteceu. O primeiro espírito que se manifesta, ele vai dizer que, na verdade, nós temos o livre-arbítrio. Então, a primeira coisa a ser colocada é, nos é dada a condição de fazer o bem ou mal. Você vai lá e faz o que você achar que tem que fazer. Está tudo bem. Isso se chama livre-arbítrio. É para isso que nós estamos encarnados. Não fosse o livre-arbítrio, não tinha nenhuma necessidade de nós estarmos encarnados. Nós poderíamos fazer nosso processo evolutivo no plano espiritual. Não, nós temos que vir aqui. Nós temos que testar as nossas más inclinações, nós temos que passar pelas oportunidades e provocações que dizem respeito a essas más inclinações, e nós temos o livre-arbítrio para escolher pelo bem ou pelo mal. Então é a primeira coisa que o Espírito coloca. Isso é uma demonstração do livre-arbítrio. Aquele rapaz que ia receber a quinzena não tinha nada a ver com essa história. E o cidadão, por um motivo fútil, vai lá e o elimina. Tira a sua vida. A isso se dá o nome de livre-arbítrio. Porém, existe a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito vai fazer com que um dispositivo também conectado à lei divina entre em ação. E ele é o remorso, ele é a consciência. E a consciência vai trazer o remorso. E aí o Espírito diz que alguns espíritos mais endurecidos conseguem driblar sua consciência, não dar ouvidos a ela. Mas que esse processo da consciência e do remorso, sendo uma lei divina, ele vai trabalhar incessantemente e com o tempo ele vai vencer. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Vai dizer ainda que no mundo espiritual é muito mais crítico o processo de remorso trazido pela consciência. No mundo material, nós conseguimos ainda disfarçar, nós conseguimos nos distrair com as coisas da vida, nós conseguimos seguir em frente, nós tomamos umas pílulazinhas para dormir, e aí nós conseguimos driblar a nossa consciência aqui. Mas no momento em que nós reencarnamos, aí não há mais escapatória, porque eu não consigo mais esconder o meu fato, nem dos que estão à minha volta e principalmente de mim mesmo. No plano espiritual eu não tenho mais distrações. Aí eu vou sofrer profundamente esse processo. E o Espírito vai dizer que a consciência foi colocada no ser humano, juntamente com o remorso, para começar o resgate divino, antes da justiça humana começar a funcionar. Porque a justiça humana é um dispositivo de regeneração, ou deveria ser um dispositivo de regeneração. Se ele tivesse, o Jean Rissac, tivesse sido pego cometendo aquele ato, ele teria sido julgado, condenado, e ele estaria cumprindo a sua pena, ele estaria expiando a sua pena. Como ele não foi pego, ninguém descobriu nada, ficou a cargo da consciência. Trazer para ele o remorso para que antecipasse o processo. Ele então pede a expiação. Olha que interessante. Nós já vimos isso muito no plano espiritual. Quando nós vamos ver as histórias dos espíritos, seja na obra de Kardec, seja nas obras contemporâneas aqui do movimento espírita brasileiro, nós vemos que os espíritos no momento da reencarnação, aqueles que podem, escolhem as formas de expiação. E às vezes a gente pensa, por que um cara escolhe vir aleijado, vir com um problema de transtorno mental, vir num local violento, vir numa família desestruturada? Por que ele escolheu isso? Né? No nosso pensamento inicial, a gente vai falar, não, as nossas escolhas são voltadas para o nosso conforto, são voltadas para o nosso bem-estar.
material, porque nós ainda estamos materializados. Ah, então esses espíritos já estão evoluídos, porque eles escolheram o caminho mais difícil para avançar na sua evolução? Não. Eles não deram conta do remorso. Eles escolhem porque o remorso, ele é um juiz atroz, lento, mas contínuo. O remorso, ele não dá trégua. O remorso, ele nos incomoda 24 horas por dia. O remorso somado à visão da vítima é muito pior ainda. É muito pior. Porque a gente não vê frequentemente relatos de pessoas que estão com a consciência pesada, com remorso, e que estão vendo a vítima do mal que fez. Às vezes ele está incomodado pela sua consciência, mas ele não relata que ele vê a vítima. O Jean Rissec viu a vítima. Então, quer dizer, ele teve o privilégio de começar primeiro o seu processo expiatório ali. Aí, numa outra comunicação, o Espírito vai dizer, olha, mas nem todo mundo consegue ou quer dar ouvido à sua consciência, porque é necessário o senso moral. É preciso que esteja desenvolvido o senso moral na pessoa para que ele ouça a consciência. Se ele é um espírito muito materializado, muito animalizado, ele não vai dar bola para isso. Ele vai criar as distrações da vida e vai seguir essas distrações e que se dane a minha consciência. Nem sei o que é isso, vou pensar em outra coisa. Então é necessário o desenvolvimento do senso moral. Então aí nós temos um outro atributo que nós temos que atuar como seres humanos no mundo de regeneração. O desenvolvimento do senso moral. Para que nós possamos dar ouvidos à nossa consciência. Para que nós possamos perguntar para a nossa consciência, abrir os nossos ouvidos espirituais, né? Obviamente eu estou falando de maneira figurada, porque nós não temos ouvidos espirituais, mas abrir o nosso espírito para poder ouvir a voz da nossa consciência. E isso é o senso moral. É poder fazer essa pergunta, mas fazer essa pergunta honestamente. Né? Fazer essa pergunta honestamente. O que está me incomodando? Por que está me incomodando? O que está acontecendo aqui? E aí, corrigir os nossos erros. Pedir a expiação ou corrigir já, se não for uma coisa tão grave a ponto de termos uma expiação. Mas que possamos começar a corrigir. Tem algo incomodando a minha consciência, então eu preciso mudar agora. Essa consciência é um sinal amarelo. O sinal amarelo que está piscando ali, falando, olha, atenção, tem alguma coisa aqui errada. Nós ficamos fazendo ouvido moco para a nossa consciência, nós vamos esperar o sinal vermelho. E o sinal vermelho vai acontecer lá no plano espiritual. Aí já é tarde demais, aí é pare. Aí não tem mais jeito de eu passar. Aí é pare. E aí vai ficar mais difícil ainda. Porque nós no plano espiritual vamos lembrar que a nossa consciência estava mostrando aquilo. E aí o nosso sofrimento moral vai ser infinitamente maior no plano espiritual do que se nós tivéssemos começado a regeneração ouvindo a nossa consciência. Então é desenvolver o senso moral. E desenvolver o senso moral a ponto de usar a consciência não só para nos mostrar o que nós fizemos de errado, mas para nos mostrar o caminho antes de fazermos algo errado. Aí é que está o segredo. Esse é um dispositivo tão importante, tão maravilhoso, tão iluminado que Deus nos deu, que nós podemos usar ele antes do ato. Basta que a gente pense por um minuto antes de fazer alguma lambança, alguma bobagem. Então nós vamos ali, vamos cometer alguma atitude, consulta a sua consciência, está certo isso? Está em conformidade com as leis naturais? Está em conformidade com a lei de Deus? Não, não está. Tua consciência vai dizer não está, porque nós temos em nós o germe do bem. Nós sabemos, ainda mais no momento em que nós estamos hoje, nós não estamos mais na Idade Média, ou no Velho Oeste, que nós andávamos armados, a pessoa reclamava, você tirava a arma, dava um tiro e ia tomar um café e ia dormir. Nós não estamos mais nesse processo. Nós já temos o senso moral já trabalhado em nós, uns mais, outros menos. Então basta que a gente execute esse rito de olhar, usar o nosso senso moral e olhar para a nossa consciência, para poder ajustar a nossa conduta. Eis aí uma outra situação que nós temos aqui nesse planeta de regeneração. Outra postura. Muito bem. Depois nós temos um outro ponto importante aqui, que é conhecer a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Sempre que a gente fala nessa frase, a gente lembra de Sócrates, né? Essa era uma frase que
é atribuída a Sócrates, e todo mundo que lembra dessa frase lembra de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Na doutrina espírita nós temos várias vezes essa máxima repetida, conhece-te a ti mesmo. Mas isso é muito antigo, né? Isso vem há mais de 5.000 anos. A doutrina yogi já tem uma palavra chamada vichara. Essa palavra, ela quer dizer justamente conhece-te a ti mesmo. É uma investigação que nós fazemos de quem nós somos. É só olhar para nós e fazer uma investigação. Como é o meu comportamento diante das situações cotidianas? Quando alguém me fecha no trânsito, quando alguém discorda daquilo que eu falo, quando alguém me corrige, quando eu faço alguma coisa errada, como é a minha reação? É uma forma de olhar. Quais são os meus pensamentos? Não são os atos, são os pensamentos. Porque muitas vezes eu tenho um pensamento, mas eu não tenho coragem de executar. Daí eu não executo. Eu falo, olha como eu sou bom, eu não executei. Não. Muita calma nessa hora. Você teve o pensamento e você quis fazer. Às vezes você é só um covarde nessa hora. Às vezes você não teve ainda a oportunidade. Ou às vezes você não teve ainda o impulso necessário para fazer. Então olhar e falar, eu sou capaz, porque se eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de fazer. Isso eu conhece a ti mesmo. É muito mais do que eu olhar e falar, olha, deixa eu puxar a minha ficha aqui e ver o que eu fiz na minha vida. É muito mais profundo. É eu olhar também o que eu não fiz, mas tive vontade de fazer ou pensei em fazer. Isso é tão importante que Allan Kardec, na Gênese, no capítulo Fotografia do Pensamento, vai nos dizer que quando nós pensamos em um ato, nós o fotografamos no nosso perispírito. É como se nós estivéssemos fazendo uma tatuagem no nosso perispírito daquele ato. Então, se eu falo, eu vou assassinar alguém, esse ato já está plasmado no meu perispírito. E muitas vezes você fala, eu vou dar um tiro nessa pessoa. Então já está plasmado lá todo aquele ato de eu pegar uma arma, de eu dar um tiro, tudo aquilo que eu fiz no meu inconsciente ou até no meu consciente. E aí eu não dei tiro em ninguém. O conhece-te a ti mesmo é isso. É pesado, mas é o que a gente tem que fazer. Nos enfrentar de alma lavada. Eu vou me enfrentar mesmo. Eu não vou fazer aqui, trabalhar ali, me acobertando ali, Quais as condutas que eu tenho ali que são incompatíveis ali? Fazendo racionalizações. O que são racionalizações? É um dispositivo que nós vamos começar a dar justificativa para as nossas atitudes. Então eu penso assim, eu vou matar aquela pessoa. E aí eu não mato. Aí eu vou fazer o vichara, e eu falo, eu tive esse sentimento de matar aquela pessoa. Olha que perigo. Se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse uma arma na mão nessa hora, talvez eu tinha matado. E esse é um outro problema que a gente muitas vezes levanta, nessa onda armamentista que a gente vem vivendo, o perigo que é isso. Porque se armar é criar uma oportunidade que às vezes a gente não tem mais. Nós levamos séculos para nos desarmar. Quando você tem uma arma, você percebe hoje, quando a gente está lá se deleitando com as notícias ruins no jornal, quando a gente adora, porque fala que não, mas também adora, vai fazer o vichara que você vai olhar e falar, eu até gosto de ver a notícia ruim. Eu estou vendo todo dia, se eu não gostasse eu não via, não é? Naquele momento você vê assim a pessoa brigando no trânsito e dando um tiro na outra. É muito comum isso hoje. E aí depois você imagina o seguinte, uma briga de trânsito, uma batida de carro, ela tem razão para tirar uma vida, para destruir 2 vidas, para não falar muito mais, porque você destrói a vida da família inteira, da mãe, do filho, da esposa, do esposo, de todo mundo. Haveria razão para isso? Não, não haveria. Mas o que aconteceu? Aconteceu que houve a oportunidade, ele tinha uma arma naquele momento. Se ele não tivesse a arma, ele talvez fosse embora, talvez tivesse trocado um empurrão com o outro, ele ia embora, esfriava a cabeça, nunca ia fazer aquilo de novo. Então o vichara, o conhece-te a ti mesmo é isso. É olhar o que a gente pensou, não o que a gente fez. Extremamente importante. Um outro fato interessante, uma vez um homem entrou numa sala escura, fechou a porta e ele viu uma cobra no canto da sala. Ficou apavorado com aquela cobra, não achava o interruptor e aquilo fez o dispositivo do organismo dele disparar todos os alarmes. Começou a suar, começou a tremer, suas pernas bambearam, taquicardia, adrenalina explodindo no seu corpo, achando que ia morrer naquela hora. A cobra estava lá. Ele alcança o interruptor, a hora que ele acende era uma corda. Não era uma cobra. Aí, que alívio, era uma corda. Esse processo chama-se desilusão.
Naquele momento de pânico, ele estava iludido. Ele estava iludido que aquilo era uma cobra. O nosso processo de vida, muitas vezes, nós estamos iludidos. Nós vivemos iludidos. Nós nos iludimos daquilo que nós temos. Nós nos iludimos daquilo que nós necessitamos ter. É uma ilusão. É uma ilusão eu achar que eu tenho a minha casa, que eu tenho o meu carro, que eu tenho as minhas roupas. Se eu tiver um infarto aqui agora, eu não tenho mais nada. Isso não é meu. Isso não vai ficar para mim. Então, o processo de desilusão é um processo de despertar para a vida. É outra atitude do homem num planeta de regeneração. Nos desiludir. Parece triste, não é? Eu vou ser uma pessoa desiludida, mas eu quero viver iludido? Se eu tenho um companheiro, uma companheira, e essa pessoa age de maneira indigna, não é correta comigo, pode ser um namorado, marido, um sócio, e eu estou iludido quando eu não sei. Quando eu sei, eu fico triste, porque eu me desiludi com aquela pessoa e com aquela situação. O que é melhor? Ficar iludido e ser enganado, ou se desiludir e se libertar? Esse é o processo de desilusão. Nós precisamos exercitar esse processo. Com o que nós estamos iludidos? O que é que nós estamos enxergando? Nós estamos iludidos, inclusive, com o nosso corpo, com o nosso físico. O que eu sou? Eu sou o meu corpo? Se eu sou o meu corpo, eu estou iludido, eu não sou o meu corpo. Meu corpo é um agrupamento de moléculas, de células, de átomos, que em algum momento ele vai se desintegrar. Eu não sou meu corpo. Eu não sou esse indivíduo que está aqui. Isso é tão importante, tão interessante, que o Paulo Hernandes, na palestra dele de terça-feira no Luz e Amor, ainda na Semana do Livro Espírita, ele estava falando, né, dessa questão da forma como nós enxergamos e como nós somos conduzidos a enxergar a nossa alma. As pessoas falam assim, você vai morrer e a sua alma vai para o céu. E aí a pessoa olha e fala, e eu vou para onde? Não, sua alma vai para o céu, eu sei que ela vai, cara, mas eu quero ir também. Não, meu amigo, você vai, você é a sua alma, você não é seu corpo. Você não é seus bens. Você não é a sua condição social. Você não é a sua família. Então nós não temos nada. E nós não somos, muitas vezes, aquilo que nós imaginamos ser. Esse é o processo de desilusão. Esse é o processo que nós temos que passar para que nós possamos nos conhecer e possamos nos livrar dessa grande ilusão que é o mundo. E nós estamos vivendo um momento muito materialista, um momento muito individualista, onde cada vez mais nós estamos iludidos. Nós estamos iludidos que nós precisamos trocar de carro todo ano, que nós precisamos ter o celular mais moderno, que nós precisamos ter a roupa da moda, que nós precisamos estar na moda, estar nas rodas, nas redes sociais, que nós precisamos ter o like das pessoas. Se eu coloco um post e eu não tenho 50 likes, é porque as pessoas não me amam mais, é porque eu sou uma pessoa insignificante. Ilusão. É a mesma coisa da cobra. Quando nós desencarnarmos, nós vamos olhar aquela cobra que nos enfeitiçava, que nos amedrontava, que era o like, que era tudo, e nós vamos perceber que aquilo não vale nada. Isso é absolutamente ilusório. Puta, é tão fácil falar. Se eu pudesse fazer tudo que eu falo, meu, ia ser tão bom. Como ia ser legal. E por último, o desapego. O desapego. A última conduta do homem necessária para um planeta de regeneração, que nós vamos fazer hoje ou amanhã ou daqui 100 anos, é exercitar o desapego. É nos desapegar das coisas. O que são coisas? Tudo que é matéria. Enquanto nós não nos desapegarmos da matéria, nós não vamos evoluir espiritualmente. Lembra que o espírito puro, a maior característica dele é não ter influência nenhuma da matéria? Nós falamos aqui há 50 minutos atrás. Ele não tem nenhuma influência da matéria. Ele se desapegou de qualquer coisa que fosse material. Que legal, vou sair da palestra, vender tudo que eu tenho e virar um monge budista. Não adiantou nada. Paulo de Tarso já dizia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todo o meu ouro, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ele dizia isso. Não adianta eu doar as minhas coisas, se eu estiver apegado nelas. Às vezes estou doando por egoísmo. Eu estou preso na vontade de crescer, mas eu não estou crescendo. Olha como eu sou bom, eu doei tudo. Fiquei orgulhoso de mim mesmo, joguei tudo fora. Não adiantou nada. Não é o que você tem, é
Como você trata o que você tem? Quem manda em quem? Onde está o seu tesouro? Jesus já nos alertava, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E isso vale para os nossos bens materiais, mas vale também para as pessoas, vale também para o nosso corpo físico. Se eu tenho apego no meu corpo físico, eu vou sofrer no momento do meu desencarne. Eu preciso me desapegar do meu corpo físico. Eu preciso me desapegar da minha família. Mas olha o que você está falando, como é que eu vou desapegar dos meus filhos? Você tem que se desapegar entendendo que nós somos espíritos que têm caminhos individuais. Estamos juntos, sempre estaremos ligados pelo coração, pelo amor incondicional. Mas nós não precisamos aqui estar atrelados, apegados uns aos outros, na ilusão de que nós nos pertencemos, porque nós não nos pertencemos. Pode acontecer qualquer coisa nesse momento e a gente ter que se distanciar. E se eu estou apegado, me causa sofrimento. Como eu sei se eu tenho apego? Tenho apego quando aquilo vai me faltar e me fazer infeliz? Vai, eu tenho apego. E enquanto eu não me desapegar, eu não conseguirei alcançar a felicidade e não conseguirei desmaterializar o meu espírito. Então, meus caros, é fácil, né? Está tudo falado aqui, então vamos embora, está tudo resolvido. Né? Essas são algumas das condutas que a gente coloca, que são os grandes desafios nossos no processo evolutivo. Então temos que exercer alguns desses conceitos, né, que a gente vai compilando, empilhando, e que nos momentos da nossa vida em que somos chamados para as nossas provas, expiações, tentações, oportunidades, impulsos, a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer, eu já chequei com a minha consciência, né? Eu estou sendo iludido por isso? Eu me desapeguei disso? E se sim, seguimos em frente. E aí temos uma rota segura para caminhar e continuar nessa reta de regeneração. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado.